Até que ponto uma pessoa que vai receber uma carta de um parente no centro espírita, que ela escuta daquela pessoa alguma coisa que muitas vezes tem a ver com o passado e tal, não sei o quê. Até que ponto é um morto que fala com uma pessoa ou um espírito, um demônio que fala através daquela pessoa? Não, de nenhuma forma é um morto que fala com a pessoa. Veja, isso fere a antropologia cristã. A alma, Guto, assunto longo. Por isso que vocês têm que ser meus alunos, na escola do Padre Douglas. Porque lá já tem aulas e mais aulas sobre isso. A alma humana, ela foi criada por Deus no momento da concepção. A nossa alma, ela é criada no momento da concepção. No corpo e para o corpo. Quando a gente diz assim que a alma vem de Deus, tá? Ela vem de Deus, mas ela não vem de lá do céu, como se ela já tivesse criada, esperando para descer, né? Como uma espécie de intervenção ministerial da cegonha. Não funciona assim. A nossa alma, ela vem das mãos criadoras de Deus, mas ela não estava lá no céu pairando. Essa seria também uma ideia espírita. A alma humana, ela não foi criada para viver fora do corpo. Esse é um primeiro ponto. Ela não foi criada para existir fora do corpo. Deus criou a alma e o corpo, certo? Com o pecado, surgiu a morte. Ou seja, a morte, ela é um mal, ela é uma cisão, ela é a separação do corpo e da alma. Isso é um mal. Deus não criou o ser humano para isso. O livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 24, diz: Deus não criou o homem para a morte, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então, o corpo se tornou contingente, miserável, e ele vai sofrendo as erosões de acordo com o tempo, até que chega um ponto que ele não suporta mais viver e ele deixa a alma. É interessante essa expressão, porque quem usa é Bento XVI. Na obra Dogma e Anúncio, a parte de escatologia, ele diz justamente isso. Não é a alma que deixa o corpo. É o corpo que deixa a alma. Se você parar para pensar, a alma não morre. Se a alma não morre, ela não deixa lugar nenhum. É o corpo que não aguenta mais viver, então ele fenece, ele perece, ele falece. Ele deixa a alma. São Gregório de Nissa tem uma obra que ele diz assim: do ponto de vista da natureza, seria natural dizer que a alma ela ficaria presa no corpo morto. Porque assim, a alma ela não sabe. A alma, pega a sua alma agora e pula fora do corpo. Você não tem esse mecanismo. Só quando leva um susto grande. Aí a gente diz que a alma foi lá no teto, né? A alma foi lá no teto. Agora eu tô esperando os comentários aqui no YouTube. Guto, tá falando um assunto sério. E aí fica botando essas brincadeiras. Menino mal ouvido. Menino mal ouvido. Então assim, a alma não sai, ela não sabe sair do corpo. Ela não tem como fazer isso. Então no momento da morte, tô falando naturalmente, onde a alma ficaria? Ali, no caixão. Ficaria ali, presa. Até no mesmo estado em que o corpo está. Inclusive, a concepção que o Antigo Testamento tinha. Se o corpo está num estado de inconsciência, então a alma está dormindo junto. Porém, como cristãos, nós cremos que Deus, porque não nos quer na morte, Ele não desejou a morte, Ele chama a alma para fora do corpo. Então, a alma não sai do corpo porque ela não sabe fazer isso. Ela não foi criada para isso. Deus chama a alma para fora. Eu via muitas vezes Dom Henrique pregando isso, né? A gente não morre porque Deus chamou. Deus chamou porque a gente morreu. Isso. Ele sempre batia nessa tecla. E de fato é isso. Morreu. Aí Deus chama. Porque quando você diz, morreu porque Deus chamou, você está pondo Deus na causa da morte. Como se Deus tivesse enfiado a mão em você, arrancado a sua alma e aí você caiu morto. Então ele te matou. Isso é um absurdo. Você morreu? Não, você morreu, seu corpo morreu. E justamente porque Deus não te quer preso na morte, Ele chama para fora do corpo a alma espiritual. Por quê? Porque a alma espiritual é um princípio de vida. Ela só
ela existe para viver em. Linguagem filosófica. A alma existe para viver em. Ela não vive em si mesma. Ela vive no corpo. Não tendo um corpo para viver, ela não tem onde viver. Onde, né, em que realidade lhe resta viver? No Criador. É como se Deus dissesse assim, você não tem mais um corpo, por enquanto. Porque um dia eu vou restaurá-lo. Mas enquanto você não tem um corpo, você tem o teu Criador. Venha e viva nele. Então a alma, ela depende de um ente no qual viver. Ou ela vive no corpo por qual ela foi criada, ou ela vive no Criador. Ela não tem como viver fora.